Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus capítulo 25, versículos 31 a 46. Diz assim a palavra de Deus. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: Em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo forasteiro, não me hospedastes, estando nu, não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhes responderá: Em verdade vos digo que sempre que o deixasses de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixasses de fazer. Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Oremos. Santo Deus, nosso Pai, pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito e que possamos ser ministrados pela Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Entre os dias 21 e 23 de setembro, em Nova York, na sede das Nações Unidas, ocorreu a Cúpula do Clima, com a participação de vários países. Na ocasião, inclusive, a ativista sueca Greta Thunberg fez um inflamado discurso contra as políticas de alguns países de desrespeito ao clima. E ela foi alvo de perseguições, de ridicularizações por parte de alguns grupos. Bem, o tema do aquecimento global tem ocupado o núcleo das discussões entre os climatologistas, os estudiosos do clima. E é consenso unânime, científico, de que
o aquecimento global do nosso planeta representa um problema tão grave, mas tão grave, que se medidas concretas não forem efetuadas, no curso de alguns anos, vários locais do planeta que hoje são normalmente habitados não serão mais possíveis de serem locais onde a população possa continuar vivendo. De acordo com a projeção de alguns cientistas, entre os mais renomados, isso nada tem a ver com posicionamento político, nada tem a ver com ideologia. Em 2100, se o ritmo do aquecimento global se mantiver da forma como se observa hoje, em 2100, não está tão longe de nós, este planeta já não terá mais condições de ser habitado. O aquecimento global é causado pela emissão de gases de efeito estufa, como, por exemplo, o gás metano, o gás carbônico. E esses gases produzem o aquecimento da atmosfera do próprio planeta Terra e vão tornando a vida das populações animais cada vez mais difícil. Os alimentos vão se escasseando, o nível dos mares vai subindo, populações de peixes vão se extinguindo e o efeito a médio e longo prazo, evidentemente, será desastroso. E esse aquecimento global é ocasionado, entre outras coisas, pela explosão da população e pelo uso irresponsável de algumas tecnologias que produzem a emissão desses gases. E por trás dessas tecnologias estão algumas empresas de grande porte econômico que, evidentemente, lançam mão de todo tipo de contrapropaganda para ridicularizar e para desqualificar os trabalhos científicos que evidenciam os perigos do uso indiscriminado de determinadas tecnologias. Quando nós lemos a Bíblia, alguém pode perguntar assim: o que tem a ver a Bíblia com o aquecimento global? Os autores bíblicos, e principalmente o autor do livro de Apocalipse, que é chamado de João, não se sabe ao certo se é o apóstolo João ou um outro João, mas isso não importa. Os autores bíblicos, principalmente o autor do livro de Apocalipse, descreve uma série de juízos sobre a terra, juízos estes que são representados por catástrofes climáticas que vão inviabilizando aos poucos a vida no planeta. E quando nós estudamos estes juízos descritos no livro de Apocalipse com a descrição do que os cientistas sobre as consequências do aquecimento global, as coincidências, os paralelismos são chocantes. Dá a impressão que os autores bíblicos realmente receberam uma revelação sobre todo esse processo que estamos vivenciando no século XXI. Eles
dotados de um conhecimento sobrenatural, puderam antever o que aconteceria ao mundo como decorrência do uso irresponsável, do uso exploratório do nosso planeta. Basta você pegar o seu livro de Apocalipse e ler o que está escrito lá. Esses juízos culminarão no assim chamado juízo final, descrito em várias profecias bíblicas, tanto do Antigo como do Novo Testamento, quando nós daremos conta e prestaremos contas das nossas atitudes. O objetivo do ensino do juízo final na Bíblia é mostrar ao ser humano que ele é responsável pelas suas ações e que nós, cada um de nós, receberá as consequências dos atos que nós praticamos ao longo de nossas vidas. E Jesus aproveita, então, a profecia a respeito do juízo final para nos mostrar que a única maneira de preservarmos realmente as nossas vidas e preservarmos o planeta que nos abriga é a busca dos valores espirituais. Fé, esperança, amor, são valores que nos mantêm vivos, que mantêm este planeta viável. O egoísmo, o materialismo, o sistema de exploração e de opressão econômica que nós vivemos, destroem a nossa vida e destroem o planeta em que nós habitamos. Por meio de seu ensino a respeito do juízo final, o Senhor Jesus Cristo nos ensina que a busca dos valores espirituais é a única maneira de vivermos com qualidade de vida neste mundo e mais. Os valores espirituais são a expressão autêntica da verdadeira fé salvadora. Como nós cristãos podemos expressar a nossa espiritualidade? Esse texto de Mateus ensina as atitudes que expressam uma verdadeira fé salvadora. E a primeira atitude ensinada por Jesus é a compaixão. Compaixão e misericórdia são termos semelhantes na Bíblia. Se nós quisermos entender Deus em uma palavra, essa palavra é misericórdia. Essa palavra é paixão. Nosso Deus é um Deus de compaixão. O que significa compaixão? Compaixão é uma palavra latina. Compaixão. Ou seja, é eu sentir com a pessoa. É eu me identificar com o meu semelhante. Como se o semelhante fosse uma extensão do meu próprio ser. É eu sentir com ele o que ele está passando. Isso é compaixão. Ou seja, a compaixão pressupõe que eu olhe para o outro e eu me identifique com o outro. E esse outro, como ensinou Jesus, é o meu próximo, que pode ser qualquer pessoa. Note que para eu sentir com o outro,
eu preciso olhar para o outro. E essa é uma dificuldade nossa no dia a dia. A modernidade nos imprime um tipo de vida em que nós olhamos quase que exclusivamente para nós mesmos. Nós temos uma vida cada vez mais autocentrada. Eu olho só para mim. Eu estou tão sobrecarregado de problemas de natureza financeira, de natureza profissional, é a correria do dia a dia, são os problemas familiares que vão se avolumando e vão levando as minhas atitudes a serem cada vez mais centradas em mim. E eu passo, então, a viver de forma centralizada no meu próprio ego. Eu não consigo mais enxergar o outro na minha vida. Esse processo que eu estou descrevendo na primeira pessoa do singular é generalizado. Todos nós estamos passando por isso. Nós mal conseguimos hoje dar conta de nós mesmos, quanto mais do outro. Esse é o sistema hoje em que nós vivemos. Esse é o mundo onde nós estamos habitando. E por isso as famílias, os casamentos, a sociedade estão se desintegrando. E o planeta passa a representar aquilo que acontece já na nossa própria vida, na nossa própria personalidade. O marido e a esposa hoje mal têm tempo para conversar. Mal tem tempo de um olhar realmente para o outro. Nós mal temos tempo de olhar para os nossos filhos. E com o advento da tecnologia, dos computadores, dos celulares, do mundo virtual, o que era ruim se tornou pior ainda. Eu não estou falando mal da tecnologia, porque a tecnologia é imprescindível para nós. Não estou propondo um retorno à era das cavernas, mas nós ainda não aprendemos a lidar com os efeitos colaterais da tecnologia nas nossas vidas. Nós não sabemos como lidar, nós ainda não conseguimos aprender a ter a maturidade para lidar com tanta coisa nova. É como uma criança que recebe um brinquedo extraordinário e ela deixa de comer, deixa de tomar banho, deixa de fazer as coisas mais importantes, porque aquele brinquedo a consome, prende a sua atenção. Nós estamos assim. Nós estamos nos tornando pessoas frias. Nós estamos nos tornando pessoas mecanizadas. Pessoas que estão se comportando como máquinas. Nós não estamos mais olhando para os nossos sentimentos. Uma consequência disso que eu vejo no meu trabalho, eu nunca atendi tantas pessoas na minha experiência profissional com problemas psiquiátricos como eu estou atendendo de uns anos para cá. E não só eu, os meus colegas falam exatamente a mesma coisa. Cada vez mais, as nossas consultas são verdadeiras consultas psiquiátricas. As pessoas estão cada vez mais mergulhando na depressão, mergulhando na ansiedade, mergulhando nas drogas, se tornando pessoas descontroladas em termos de alimentação, porque não estão dando conta das suas necessidades. Não estão tendo compaixão nem por si mesmas, quanto mais próximo. E Jesus aqui nos faz uma exortação. Jesus nos diz aqui que a verdadeira fé não é simplesmente uma confissão doutrinária
Eu acredito em Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Tá bom, não é que isso seja ruim, mas a salvação é muito mais do que isso. A salvação é o olhar para mim e para o outro, e ver o outro nas suas necessidades. É ver as necessidades do outro e me levar a ter uma atitude concreta no sentido de ajudar o meu semelhante a viver de uma maneira digna. É eu olhar para o meu irmão, para a minha irmã que estão passando por fome e dar a eles um prato de comida. Ou estão passando frio e dar a eles uma roupa. Ou foram presos por algum motivo, claro, injusto, ou às vezes até justo pode acontecer, e eu me solidarizar e mostrar a minha humanidade para ele. A exortação de Jesus é: você não está isolado no mundo, você está com pessoas que cercam você, você faz parte de uma família, você não está sozinho no planeta. Então, olhe para as necessidades da pessoa que está ao seu lado. E tem uma conotação teológica esse texto que às vezes a gente não percebe. É claro que Jesus chama de pequeninos todos os seres humanos, mas principalmente aqueles que têm fé nele. Essas pessoas que Jesus está descrevendo, pessoas que estão passando por graves necessidades materiais, são pessoas da igreja. São cristãos. São pessoas que foram salvas. Ou seja, esse mito que algumas igrejas criaram, de que o cristão não vai passar fome, não vai passar necessidade, pelo contrário. Mas Jesus nos ensina que a solução de Deus para os nossos problemas graves, materiais, está em nós mesmos. Não vai cair uma roupa do céu. Não vai cair um prato de arroz e feijão do céu. Não vai cair dinheiro do céu. Quando um irmão, na fé, estiver passando por um problema grave, Deus vai suprir os seus recursos, a sua sobrevivência, através dos outros irmãos. É isso que Jesus está dizendo. Essa é a verdadeira fé salvadora. Eu não posso olhar para alguém, um irmão meu na fé, e não me sensibilizar com a dificuldade que ele está passando. E notem outra coisa impressionante nesse texto de Jesus. As pessoas vão perguntar para Jesus: mas Jesus, quando é que eu vi uma pessoa passando fome e dei comida para ela? Quando é que aliás, vão falar para Jesus: Jesus, quando é que eu vi você com fome e dei comida para você? Quando eu te vi nu e te dei de vestir? Quando é que você esteve preso e eu fui te visitar? Se as pessoas estão fazendo essa pergunta, e Jesus responde a elas: quando vocês fizeram a um destes meus pequeninos irmãos, vocês fizeram a mim. Jesus está nos ensinando que essas atitudes são espontâneas. Ele usa dessa figura de linguagem para nos mostrar que o bem ao próximo é algo espontâneo. Não precisa a igreja fazer uma campanha para arrecadar dinheiro para ajudar determinada pessoa. Por isso que ele está dizendo, a pessoa vai perguntar: mas Jesus, quando é que eu fiz isso? Ou seja, tem que ser algo natural da nossa vida, praticar o bem. Praticar a caridade para com um irmão nosso que está passando dificuldade. É algo espontâneo.
Não é a campanha da igreja para ajudar o fulano tal. É algo espontâneo. Isso é compaixão. E a compaixão é tão importante na vida do cristão que o profeta Oséias diz para o povo de Israel, é Deus falando por meio do profeta Oséias, pois misericórdia quero e não sacrifícios, conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Oséias estava dizendo para o povo judeu que a religiosidade pode até ter uma certa importância, mas muito mais importante do que a prática dos rituais é ter compaixão no coração. Isso é conhecer Deus de verdade. Depois Miqueias, outro profeta, diz para o povo de Israel, vocês aprenderam o que Deus requer de vocês, que vocês sejam pessoas justas e pratiquem a misericórdia. E Jesus usa também a parábola do bom samaritano. Uma pessoa estava estirada, tinha sido alvo de bandidos, passou o sacerdote e nem olhou para ela. Passou um levita, nem olhou para ela. E aí passou um samaritano, que era considerado um pagão pelos judeus da época. O samaritano teve compaixão daquela pessoa, pegou a pessoa, cuidou das feridas dela, pagou uma hospedaria para aquela pessoa. Jesus mostrou que a atitude daquele pagão foi uma atitude que mostrou um coração realmente misericordioso. Será que você e eu estamos, de fato, vivendo um cristianismo autêntico? Um cristianismo que demonstra compaixão para com o nosso semelhante? Depois Jesus mostra que a outra atitude é o amor. A compaixão faz parte do amor. Mas quando Jesus enfatiza o amor, aqui no seu discurso sobre o juízo final, Jesus mostra que até mesmo os atos de compaixão, se forem praticados com amor, não têm validade. Ou seja, eu vou praticar a compaixão não para receber uma recompensa especial de Deus, mas eu vou praticar compaixão porque eu realmente amo o meu irmão. Eu realmente amo a minha irmã. É uma atitude que brota do coração sem nenhum tipo de interesse egoísta por trás disso. Vocês se lembram de Paulo falando sobre o amor? Que até mesmo atos de caridade, se não forem motivados pelo amor sincero, para Deus não tem valor nenhum. E, finalmente, Jesus fala sobre a importância da fraternidade, da união fraternal. Existe um salmo, Salmo 133, que diz assim: como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Essa frase é quase uma utopia hoje. Hoje nós vivemos isolados. Até mesmo quando nós estamos unidos, nós estamos isolados. Vai para o restaurante e olha para as pessoas sentadas à mesma mesa. Estão todos no celular. Mal conseguem olhar para a pessoa da frente. Eu acho engraçado que até no Dia dos Namorados, eu vi isso, gente. Eu fui com a minha esposa no Dia dos Namorados, perto de casa, e dava vontade de rir. As pessoas no Dia dos Namorados, cada um olhando o seu celular e nem falando um com o outro. Que tipo de namoro é esse?
Até o namoro ficou sem graça. Esse é o mundo em que nós vivemos hoje. Não existe mais vínculo afetivo entre as pessoas. Perdeu-se o contato. Hoje, existem vários artigos, tanto na psicologia como na medicina, dizendo para os profissionais: a primeira atitude que você deve desenvolver com o seu paciente, com o seu cliente, é o contato. Isso, antigamente, não precisava nem ser falado. Mas hoje, a maior dificuldade, por exemplo, de alguns profissionais é, durante a consulta, escrever no computador e não olhar mais para o paciente. Porque hoje é mais importante o que eu vou colocar, os dados que eu vou colocar no computador, do que olhar para o meu paciente. E aí vem a importância do olhar, do toque, de você examinar o paciente, colocar os seus dedos nele. Mais importante do que a própria técnica é ele sentir que você está em contato com ele. Isso está se acabando. E a perda desses fatores está levando à nossa destruição como raça humana. Vai chegar um momento, meus irmãos, em que o processo será irreversível. A notícia triste é que nós estamos muito perto desse momento. Muito perto. O que o livro de Apocalipse descreve, hoje, é muito mais real do que poderia se imaginar 100 anos atrás. Nós estamos a poucos passos do nosso fim. A boa notícia é que Deus, por meio de Jesus, transformará tudo isso. Mas nós vamos ter que passar por esse processo. É só assim que a humanidade vai aprender. Que nós possamos, meus irmãos, ter uma fé que se expresse concretamente pela compaixão, pela fraternidade, pelo amor. Que nós possamos desenvolver esse contato com o outro e, por mais estranho que pareça, com a nossa própria pessoa. Nós estamos perdendo contato até mesmo com a nossa própria pessoa. Que possamos pedir a Deus que nos dê sabedoria e forças para restabelecer a verdadeira vida de comunhão, uma vida que é marcada pela compaixão, pela misericórdia, pelo amor e pela união. Que Deus nos abençoe. Vertin tadas danimasin, ir usmun kimichotsov, der Jesus Christus patsadrets, astudzo takavorutian, arjiknerun, hedevelu, garevorutiuna. Inchbes gernank, arda haidel mer hokevorgianke, der Jesus sorvetsuts, mesi ein vera permunknere, voronk iragan pergor havatken harachkukan. Aratindehe garektsutiuna. Yer grort sere, ye verchabes yer pairagan miutiuna. Pergor havatke, garda haidvi mer angeroch hanteb angerts sirov. Ahotenk astudzo, vormes okne garektsel mer angernerun, oknelov anons, irents gariknerun mech. Ortnjală la asudzo hoscă.